Eu tinha 18 anos e tinha acabado de passar no vestibular. E me descobri grávida de uma coisa assim, um namoro inconsequente, né? E ele disse, olha, se você quiser ter, é problema seu. Se você quiser tirar, é problema nosso. Tudo que eu mais queria naquele momento era fazer o aborto. Eu sempre tive total convicção. O que foi difícil foi enfrentar o sofrimento físico, que é aquela substância, aquela coisa que usaram em mim, eu não sei nem o que é, e o medo de morrer. Decidi fazer na minha casa, com meu companheiro. Tive apoio de várias amigas também que ou tinham passado por isso e que me ajudaram a conseguir o medicamento por via de rede organizada de mulheres. Você não sabe se vai sair viva daqui. E o grande medo é esse. Em cima era uma casa antiga, então embaixo era o consultório. Em cima devia ser uma residência normal. Muita coisa acontecendo e eu sozinha para lidar com isso, eu falei, não é assim que eu quero ter um terceiro filho, não é nessas condições. Essas histórias são mais comuns do que se imagina. A Pesquisa Nacional do Aborto mostrou que, pelos mais diversos motivos, 1 em cada 5 mulheres brasileiras já interrompeu uma gestação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são realizados, em média, 25 milhões de abortos inseguros por ano em todo o mundo. Mais de 500 mil mulheres fizeram aborto em 2015, que essa é uma taxa considerável, né? Isso dá quase uma mulher por minuto no país. Isso mostra que, apesar do tema ser um tabu, ser um tema difícil de se tratar, por ser tabu e ser um crime, ele é um evento comum na vida reprodutiva das mulheres. A pesquisa também revela quem são essas mulheres, e o perfil está longe do imaginado pelo senso comum. Em sua maioria, elas são mães, estão em um relacionamento estável e se declaram religiosas. A interrupção da gravidez, de forma voluntária, é feita por mulheres em todas as idades e de todas as classes sociais. Às vezes se imagina que essa mulher vai ser uma adolescente, inconsequente, ou uma mulher que não tenha vínculos familiares, e na verdade o que a pesquisa mostrou é que não. Na verdade, muitas delas têm filhos e têm uma relação estável, seja um casamento ou uma relação com um companheiro. Então, na verdade, elas são mães, elas sabem o que é ser mãe, né? E justamente por isso, talvez, elas saibam o momento em que elas não conseguem ser mães, né? Não conseguem seguir adiante com uma gestação. É como se a mulher ela nascesse para ser mãe. E quando ela decide não querer ser mãe naquele momento, é uma coisa extremamente errada. A gente tem o fardo da maternidade nas costas. De família evangélica, ela engravidou aos 15 anos. Na ocasião, a sugestão pelo aborto partiu da própria mãe. Quando eu descobri que eu estava grávida na adolescência, a primeira pessoa que eu falei foi para minha mãe. E a minha mãe, né, logicamente, foi aquela coisa normal de mãe, me deu uns tapas, brigou. E a minha mãe quis que eu abortasse. Então a minha mãe, durante a minha gravidez, né, bem no início, ela me deu muito medicamento. Mas eu não abortei. Anos mais tarde, diante de uma nova gravidez não planejada, tomou a decisão por conta própria. A minha filha já estava grande, eu ainda estava estudando, eu não tinha condições financeiras para ter um outro filho, eu morava com os meus pais, queria uma coisa mais eficaz, porque eu não queria correr o risco de manter essa gravidez. E alguém falou para ele de uma mulher que era na casa dela, que fazia, né, coisa e tal. E nós fomos lá. Só que quando eu cheguei lá, gente, eu fiquei assim, com medo. Porque quando eu vi, era uma senhora idosa, né, ela pegou, foi,
assim, pegou na minha barriga, coisa e tal, falou o valor que era e marcou uma data. Só que eu saí de lá muito assustada, com medo, porque recentemente, nesse mesmo período, na rua da minha casa, uma moça tinha morrido porque ela tinha feito aborto. E aí ele conseguiu um outro endereço, que era de um médico aqui da nossa cidade, que ele tinha um consultório na parte central aqui da cidade. E nós fomos lá, né? Chegava, era uma clínica ginecológica. Ela lembra da sensação de alívio ao sair da clínica. Mas eu não posso dizer que eu não me senti aliviada no final, porque foi esse sentimento. Porque eu não queria ser mãe naquela... Eu não sei, é egoísmo da minha parte ou não, mas era uma coisa assim que eu não quis. Cada mulher vai ter o seu motivo para fazer isso, né? E ela faz essa escolha, eu tenho certeza que o sentimento pode ter a tristeza, pode ter tudo, mas ela vai ter também um alívio, porque ela conseguiu o que ela queria. Toda essa carga, né, de responsabilidade, porque é tudo tu que vai parir, se vai abortar, é tu que vai abortar, então é tudo a mulher. O Código Penal Brasileiro de 1940 prevê pena de 1 a 3 anos de prisão para a mulher que provoca o aborto. Também estão no Código 2 exceções em que o procedimento pode ser realizado, em casos de estupro e risco à vida da gestante. Mais recentemente, em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a interrupção da gravidez de um feto anencéfalo também não é crime. O direito à vida, ele é o primeiro de todos os direitos, e sem o direito à vida eu não tenho nenhum outro, né? Então, ele é um direito fundamental, básico, e daí a grande importância de, para se defender direitos humanos, se defender o direito à vida desde a concepção. A criminalização do aborto no Brasil hoje impõe às mulheres que decidem, sobretudo as mulheres de baixa renda, as mulheres pobres, as mulheres que vivem em periferia, e todas as estatísticas também apontam que são as mulheres negras as maiores atingidas, né, por essa mortalidade, por falta de atendimento, por um atendimento não seguro. São justamente essas condições da insegurança, da não cobertura do Estado, com o serviço de saúde legalizado, com todo o aparato, que leva as mulheres à morte. É uma situação que nenhuma cidadã brasileira deveria passar. A criminalização de qualquer prática, ela só existe porque o crime existe. O argumento de que eu deveria descriminalizar porque existe, a meu ver, é um argumento muito incoerente, né? Quer dizer, o objetivo da criminalização não é que se faça o clandestino, é que não se faça. Então, é claro que a gente sabe que o clandestino acontece do mesmo modo que acontece o roubo, que acontece o homicídio, que acontece, né, todos os crimes, né? Mas o fato de se fazer o crime não pode justificar que esse crime não venha a acontecer. A finalidade do direito penal é coibir a prática. Ou seja, por que se diz que matar é crime? Porque a gente não quer que as pessoas matem as outras, né? Então, assim, o direito penal tem essa finalidade de coibir a prática ou coibir o ato que está ali criminalizado, né? Que é taxado como crime. E no caso do aborto, é muito claro que o direito penal não cumpre essa finalidade. Ou seja, apesar do aborto ser crime, as mulheres continuam abortando. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que abortos ilegais matam uma mulher a cada 2 dias no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o SUS atendeu, em 2015, cerca de 200.000 mulheres que tiveram complicações causadas por procedimentos clandestinos. O aborto ele sempre oscila entre a 4ª ou 5ª causa de morte materna, né, de mortalidade entre mulheres em idade reprodutiva no Brasil. Então é um número muito expressivo. Os dados eles são relevantes para a saúde pública, para a saúde coletiva no Brasil. A gente pode dizer que eles têm relevância epidemiológica. O que é isso, né? Eles fazem com que o Estado tenha que agir relacionado à morte e mortalidade de mulheres em decorrência de abortos clandestinos e ilegais no Brasil, só que o Estado não pode agir dentro da área da saúde pública porque é crime.
Então a gente deixa essas mulheres à própria sorte. Então descriminalizar o aborto é salvar a vida das mulheres. No começo, eu não soube que era um aborto. E aí depois, uma semana depois, me liga uma amiga falando, ó, a Alessandra tá mal internada no hospital. Ela já tava meio que na UTI. E aí, depois que eu consegui conversar com ela, eu lembro até no dia que eu tava tentando visitar ela na UTI, na hora que eu não consegui ver ela com vida. Foi só depois da morte de Alessandra que sua amiga descobriu que a infecção generalizada havia sido causada por medicamentos para provocar um aborto. Ela tomou uma vez também, não deu certo. Ela tomou pela segunda vez, muitos comprimidos, e aí foi fazer a curetagem no pronto-norte. Saiu, deu 2 dias, começou a ter febre, ficou uns 2 dias internado também, mas já com várias falências, com a infecção generalizada, já com o rim comprometido, fazendo hemodiálise. Eu sei que foi uma semana entre ela ser internada e falecer, né? E enfim, tentei buscar várias explicações nesse momento. Cheguei a conversar com amigos médicos que chegaram a cogitar a possibilidade de ter se rompido o útero dela e intestinos e tal, e para ter causado essa infecção generalizada tão rápido, né? Isso meio que feriu as estatísticas, né? De vir ao falecimento de uma mulher classe média católica, de família extremamente católica. A legalização do aborto, ela é pedida como uma medida que faz parte de uma política pública muito mais ampla de garantia de direitos reprodutivos. Então, essa política pública implica a possibilidade do planejamento familiar, o acesso a métodos contraceptivos, acesso à informação, né? E a possibilidade de ter acesso a um aborto legal e seguro quando em um momento de urgência e necessidade, faz parte de algo que é muito mais amplo. Tem uma frase de um obstetra, o professor Colas, da Universidade Federal de São Paulo, que ele fala, né, que quando um Boeing cai, a gente fica aterrorizado. Mas tem um Boeing de mulheres caindo por dia no Brasil e ninguém fala nada. Eu achei que eu ia morrer, de verdade, assim, sabe? Eu nunca esqueço. Eu digo, caramba, todo mundo que eu conheço fez aborto, será que eu vou morrer por causa disso? Então eu fiquei com muito medo. Casada e mãe de uma menina, a jornalista Elisângela e o marido tinham decidido não ter mais filhos. Ela tomava anticoncepcional. Mesmo assim, ficou grávida. Nessa época, meu marido estava sem trabalhar. Eu estava trabalhando, mas a gente não estava numa situação financeira boa. Então, tudo isso só agravava o meu desespero de estar grávida sem querer. Porque se tem uma coisa que uma pessoa nunca vai saber, principalmente um homem, é o sentimento horrível, desesperador de você estar grávida sem querer estar grávida, sem querer ter filho, sem querer pôr mais uma pessoa no mundo, sem querer ter toda aquela responsabilidade que vem, né, com a maternidade, com a gravidez. Diante da gravidez, a decisão pelo aborto foi tomada junto com o marido. Ter um companheiro, ter um marido que estava ali do meu lado, me apoiando para tudo, é essencial. Eu imagino que deve ser muito mais difícil você passar por tudo aquilo que eu passei sem ter uma pessoa do teu lado para te confortar, né? Para dizer que vai tudo ficar bem, para cuidar da tua filha, enfim. Tudo isso fez muito, acho que é fundamental. Ao procurar ajuda, o casal se deparou com outros casos de mulheres que já tinham passado por isso. E foi aí que descobriu uma clínica clandestina para realizar o procedimento. Eu não lembro mais o nome dessa mulher, não lembro mais quase nada. Eu só lembro do cheiro da casa dela e do rosto dela, porque são coisas assim que marcam muito. Aí eu fui. Aí ela injetou o que ela chamava de soro alemão. Sim, imediatamente, depois que ela injetou esse soro em mim, eu comecei a ter calafrios e saí de lá já passando muito mal. Então cheguei em casa, muito mal, com muita cólica, comecei a passar mal, passei muito mal o domingo inteiro. Na segunda-feira a hemorragia só aumentou.
Da segunda-feira para terça-feira, a hemorragia estava tão intensa que eu botava assim uma toalha e ensopava na mesma hora. Eu comecei a ficar desesperada, eu vou morrer. Aí eu fui para o hospital materno-infantil, cheguei lá e o médico que me atendeu fez um semblante assim terrível, né, de julgamento, porque eu imagino que eles sabem que a gente provocou o aborto. Eu não sei como, o que é que acontece de diferente, se a hemorragia é muito mais intensa. Eu sei que eles percebem. Então ele mal falou comigo, não olhou na minha cara, só me encaminhou para fazer a curetagem. Depois do trauma, ela se diz fortalecida e hoje se engaja na luta pela descriminalização do aborto. Eu acho que o aborto foi, para mim, naquela época, a melhor solução, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Depois, essa tatuagem que eu tenho aqui, eu fiz logo depois, porque eu passei por uma situação assim tão difícil, que na época eu fiz a tatuagem que eu digo assim, não, toda vez que eu olhar para essa tatuagem, eu vou saber que eu sou forte e que eu posso vencer muito mais adversidades do que eu acho que eu estou pronta para vencer. E hoje, assim, eu sou totalmente convicta, eu já, desde sempre já era, mas depois que eu fiz esse aborto, eu tenho plena convicção de que o aborto, o direito ao aborto, o direito da gente escolher ser mãe, eu acho que é a pauta mais importante de todas as mulheres cis no mundo inteiro. Meu nome é Rebeca, tenho 30 anos, sou mãe de 2 meninos, o Thomas, de 9 anos, e o Felipe, de 6 anos. Antes de me julgar, ministra Rosa Weber, peço que me escute, pois não é fácil, mas tentarei descrever o motivo do meu atual sofrimento. Na terça, dia 14 do 11, eu descobri que estou grávida. No dia 23 de novembro do ano passado, a estudante de Direito Rebeca Mendes fez história ao se tornar a primeira latino-americana a pedir no Supremo Tribunal Federal autorização para realizar um aborto. Rebeca enviou uma carta para a ministra Rosa Weber contando sua história. Mãe de 2 filhos pequenos e em um emprego temporário que terminou em fevereiro deste ano, ela ainda estuda à noite. Engravidou enquanto trocava de método contraceptivo. Eu passei o ano passado inteiro tentando marcar ginecologista. Eu sei que a minha consulta, quando eu consegui marcar, ela demorou 6 meses para acontecer. Em setembro eu passei na ginecologista, falei para ela, olha, eu não estou tendo menstruação, eu quero mudar de método, eu quero colocar o DIU para eu parar de tomar hormônio, porque eu estou me sentindo muito mal. Comprei o teste e deu positivo. Eu voltei da faculdade, fiz, deu positivo, eu logo entrei em contato com o pai, falei para ele. E ele foi a primeira pessoa, não tinha pensado, eu não queria, mas assim, até então não tinha pensado em interromper. Conversei com o pai, ele falou assim, olha, eu não quero e pra mim você interrompe. Eu falei assim, eu vou pensar porque no final de contas a decisão é minha, sei o que eu vou fazer. O pedido foi incorporado a uma ação ajuizada no STF em março de 2017 pelo ANIS, Instituto de Bioética, e pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. A ação pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O principal argumento é que a criminalização fere direitos fundamentais garantidos na Constituição brasileira, como dignidade, liberdade e saúde. Foi uma semana bem conturbada, onde todo mundo ficou sabendo, o pessoal da faculdade ficou sabendo. Muita gente ali não entendeu realmente o motivo, né? Todo mundo achava, o pessoal começou a achar que eu passava fome, que eu decidi fazer o procedimento e que eu mudaria de ideia se me dessem um enxoval da criança, se me dessem 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. E assim, é difícil fazer as pessoas entenderem que é exatamente para não passar por essa situação que eu decidi fazer esse procedimento. O caso ganhou grande repercussão. E Rebeca teve que lidar com questionamentos de todas as partes.
uma pessoa se achou no direito de ir até a minha casa num domingo à noite para me contar a história dela e para falar que aquilo estava errado e que ela me oferecer e que ali ela estava ali para me oferecer o enxoval da criança para eu mudar de ideia. Perguntei como ela conseguiu o endereço. Aí, assim, na cabeça dessa pessoa, ela tinha, assim, autorização para estar na minha casa, porque como o meu processo era público, com isso ela já tomava liberdade para vir até a minha casa para falar a opinião dela. Uma coisa, isso realmente me assustou. O pedido foi negado. A relatora não chegou a analisar os argumentos de Rebeca, alegando que a ação inicial não serve para situações individuais. Sabe quando você consegue ver tudo de uma maneira desesperada? Bom, e o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser agora? Eu não tinha ninguém para me apoiar, porque o meu ex-companheiro falou, eu te apoio, mas ele me apoia da casa dele. Nada mudou, ele não foi exposto, não era ele que tinha que dar explicações por que não se preservou, por que não fez isso, ou deixou de fazer aquilo. Então, assim, eu tive que lidar com tudo muito sozinha. Eram perguntas que eu tinha que responder para os dois, que são pequenos, mas que são minha família, pergunta para as pessoas, tentar defender a minha decisão. Então, assim, foi muito mesmo complicado. Em meio a tudo isso, Rebeca foi convidada para participar de um seminário na Colômbia, organizado pela ONG CLACAI, Consórcio Latino-Americano contra o Aborto Inseguro. Lá, descobriu que poderia fazer o procedimento de forma legal. A partir do momento que essa mulher diz que não quer ter essa gestação, a legislação deles entendem que ela vai fazer de tudo para interromper essa gestação. A partir do momento que ela vai fazer de tudo, é de tudo mesmo. Então ela já coloca a vida dela em risco. Veio o convite, aproveitar que eu já estava lá, se eu não queria realizar o procedimento numa clínica lá. Eu aceitei. Eu conversei com um coordenador, que também é médico lá, que acabou realizando o meu procedimento. Ele me explicou como seria, as consequências, e falou assim, olha, o mais importante é que a mulher ela saia de lá com um procedimento seguro, mas que ela saia de lá também com o método contraceptivo que ela escolher. Eu escolhi o meu, né, que foi um implante subcutâneo. O caso de Rebeca levantou o seguinte debate: a quem cabe a decisão sobre o aborto no Brasil? Legislativo ou judiciário? 36 instituições, 10 contrárias e 26 favoráveis pediram autorização ao Supremo para serem ouvidas na ação. A gente tem um congresso, que é o congresso como composição mais de direita ou reacionária desde a ditadura militar. Então, com um congresso como esse, em que, na verdade, o que a gente está assistindo é a propositura de uma série de legislações que vão implicar em retrocessos muito severos nos direitos humanos das mulheres, parece que não dá para dialogar muito com um congresso desse, né? Tendo expectativa de que vai haver transformações do ponto de vista progressista, né? E de alcançar maiores direitos, maiores proteções para as mulheres. Então eu acho que em contextos como esse, o Poder Judiciário ele se transforma mesmo em uma alternativa assim, para os movimentos sociais. Eu penso que não é no STF que tem que haver, né, esse debate, né, que esse é um debate para o Congresso Nacional. Não se pode dizer que o Congresso está sendo omisso, né, simplesmente porque ele não toma a decisão que algumas pessoas gostariam, né, mas o Congresso vem repetidamente se posicionando sobre isso, né, tanto que houve o sepultamento do PL 1135, que durante muitos anos tramitou querendo aprovar o aborto no Congresso Nacional, né. Depois temos vários projetos de lei, tanto para aumentar a criminalização, como para tirar essa criminalização em casos específicos. Todos eles têm sido debatidos, tem havido audiências públicas. Eu penso que é um abuso levar o assunto para o Supremo Tribunal Federal, principalmente a partir de um partido político, né? Que no caso o PSOL, quer dizer que teria que ser o primeiro a buscar o caminho realmente do Congresso Nacional para fazer esse debate. Nas questões de costume, o Supremo Tribunal Federal tem, às vezes, se posicionado diferente de questões políticas e polêmicas, né? De uma forma mais afirmativa. Então, nesse caso, o PSOL, remando contra a corrente, né, resolveu entrar sim com uma ação direta de inconstitucionalidade, mesmo que isso ainda seja incompreendido por determinados setores. Diariamente, assuntos que ferem frontalmente
os ensinamentos cristãos entram nessas comissões e, evidentemente, nós batalhamos contra elas, que é especificamente o nosso pensamento. O Brasil é um dos países com os menores índices de participação de mulheres na política quando nós olhamos para o Congresso Nacional e para os legislativos pelo país. Se você não tem mulheres no parlamento, há barreiras importantes aí para que essas experiências, que são experiências específicas das mulheres, elas ganhem legitimidade como um problema de caráter público, como um problema de caráter político. A isso você tem que adicionar o fato de que, historicamente, no Brasil, a cidadania foi muito codificada a partir da influência da Igreja Católica. Contemporaneamente, essa influência que se mantém, ela ganha um reforço na presença dos neopentecostais na política brasileira. O Congresso Nacional hoje ele é um congresso masculino e que tem uma forte presença de grupos que codificam a cidadania de uma perspectiva religiosa. A gente sempre vai recomendar que defenda a vida. Agora, a lei é feita pela sociedade, independente da igreja. Nós não queremos de forma nenhuma mudar as leis por causa disso. Nós queremos que as pessoas tenham consciência e que elas defendam a vida, mesmo nesses casos. A gente considera, sim, que é um direito, né? Entendendo que isso é uma questão de saúde pública, que a gente sabe que o aborto inseguro tem sido relatado como a 4ª causa de mortalidade materna no país. E a gente trabalha em relação à população tentando mostrar que é possível, né, ser católica e defender a possibilidade da interrupção da gravidez. No fundo é isso que está em jogo, né? A moral de cada um, ou a moral de grupos religiosos hoje organizados, se sobrepondo à liberdade individual e ao direito das mulheres. Então, por que a minha visão moral deve estar numa política pública? Né? Por que o meu convencimento, que é de cunho subjetivo, deve penalizar centenas, milhares de mulheres que não têm acesso ao aborto no Brasil? Não seria a primeira vez que o Supremo definiria questões relacionadas ao aborto. Em 2012, depois de 8 anos, o STF autorizou a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia. Para outras malformações, no entanto, algumas mulheres ainda recorrem à ilegalidade. Eu tinha 37 anos, então é uma idade que é considerada mais avançada e mais arriscada. A gente foi fazer essa morfológica com 10 semanas. Na morfológica apareceu um negócio que chama higroma cístico, que é um tumor tipo uma bolha. Faz um capacete em volta da cabeça do feto gigante. Feito esse exame, levou acho que uns 3, 4 dias, veio o resultado que era a síndrome de Edwards. 50% dos fetos que nascem, das crianças que nascem, morrem na primeira semana. 70 e tantos % das gestações acabam em abortamento, mas no final da gestação. Pensa como é que é para uma pessoa estar nessa situação. É muito, muito, muito dolorido. Diante da tristeza, a família não viu outra saída. O médico indicou o nome da clínica e uma pesquisa rápida na internet deu o endereço. Era o endereço de um lugar discreto, mas com uma cara assim, cara de clínica médica mesmo, um atendimento bastante organizadinho, um lugar muito limpo, com secretárias, claro, com uma vigilância grande, mas um lugar que parecia muito seguro. Quando você sai da sala, vai para a secretária, o que a secretária te conta? É o dobro do preço, porque é anomalia. E não é feito por eles. Eu assinei um termo que dizia que eu não processaria, que eu estava muito consciente do que eu estava fazendo, que não seria lá naquela clínica, seria com um associado. Naquela clínica, você chegava, assim, era muito impressionante, você chegava na sala de espera e eram só mulheres com idade gestacional avançada ou meninas muito novas. A clínica da Zona Sul era um lugar limpo, com uma cara de hospital. Esse lugar não, era meio açougueiro mesmo. Você está cometendo... Você vai chamar quem? A polícia se te matarem lá dentro? Quem te defende? Ninguém. Você está cometendo um crime. E é uma marca que fica pro resto da sua vida.
E a marca não é a do aborto, não é da interrupção da gestação. A marca é da ilegalidade. O que me dói até hoje, e dói mesmo, porque é um luto, é o fato de que eu estava numa situação de vulnerabilidade e eu ainda tive que me vulnerabilizar muito mais para conseguir ter um mínimo de dignidade. Mesmo com mudanças na lei, o consenso sobre o aborto ainda está longe de ser uma realidade. Manifestações contrárias e favoráveis à legalização ocorrem todos os anos em diversas cidades brasileiras. O Movimento Brasil Sem Aborto é um movimento organizado, não é uma ONG, mas um movimento organizado mesmo, em que representações da sociedade civil, muitas delas religiosas, como a Federação Espírita Brasileira, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Confederação dos Bispos Evangélicos, algumas outras religiões e algumas outras instituições não religiosas. Qual é o objetivo? É de chamar a atenção da população para que o aborto não seja aprovado no nosso país. Nesse sentido, a gente tem tido uma atuação no Congresso Nacional, muitas vezes no próprio Supremo, junto com algumas outras entidades que têm representação. E, se nós formos ver, muito disso representando a população brasileira. Do ponto de vista do direito, você pode debater, certo? Se eu dou o mesmo direito para um ser humano recém-constituído, ali no momento da concepção, ou se eu vou só passar a dar direitos a esse ser humano em outro momento. Só que para fazer isso, eu estou lesando um ponto fundamental da nossa Constituição, que é exatamente a igualdade entre todos. Em novembro do ano passado, uma proposta de emenda à Constituição levou mulheres às ruas. O texto base foi aprovado em uma comissão especial da Câmara dos Deputados, composta por 18 homens. A PEC 181 foi considerada pelos movimentos feministas um risco para que o aborto voltasse a ser proibido, mesmo nos casos em que hoje é previsto em lei. Atualmente, a PEC está parada na comissão especial, aguardando a análise de outros trechos. A sociedade brasileira entende que não há como retroceder direitos conquistados. Então, acho que essa é a nossa grande vitória, é a grande conquista democrática que a gente pode celebrar. É uma vez garantido esse direito, já num processo histórico de luta, de diálogo e de reivindicação organizada, elaborada das mulheres, é difícil retirar esse direito. Outro ponto levantado quando o assunto é aborto é a necessidade de se discutir planejamento familiar, educação sexual e acesso a métodos contraceptivos nas unidades de saúde. Além disso, especialistas defendem que a oferta de preservativos não é suficiente se não for acompanhada de uma discussão mais ampla e aprofundada sobre direitos sexuais e reprodutivos. Porque o problema do aborto e da morte por aborto, por procedimentos clandestinos, é um problema da falta de acesso a medicamentos contraceptivos, é um problema do não debate sobre a necessidade de planejamento familiar. Aí tem um problema anterior que é sobre a não educação sexual das escolas, o diálogo com os adolescentes que já iniciam sua vida sexual muito prematuramente, inclusive. Um não diálogo sobre os casos de violência e abuso sexual infantil. Então, são vários temas e um problema que vai sendo criado uma bola de neve. Em Macapá, a coordenadora de saúde explica que são distribuídos anticoncepcionais hormonais, além de preservativos e da implantação do DIU. Para isso, as pessoas precisam ir até as unidades, onde recebem também orientação sobre o uso. E a partir do momento que ela chega, a mulher, quando ela faz uso dos medicamentos, no caso dos anticoncepcionais, tanto orais quanto os injetáveis, ela precisa passar primeiro por uma avaliação médica. Segundo Tânia, os jovens são os principais usuários dos métodos disponíveis nos postos de saúde. Normalmente são adultos jovens, adultos que em torno de 19 anos em diante, até por volta dos seus 30 anos. Esse grupo ele é o que mais busca realmente, tanto os métodos contraceptivos hormonais, os medicamentos, quanto os insumos, que no caso seriam os métodos de barreira. A mulher, ela procura mais, ela se previne mais, ela vai mais em busca, ela se cuida e tenta cuidar do homem. As mulheres, elas, por um lado, elas são responsabilizadas por
cuidar da sua vida reprodutiva como se elas pudessem reproduzir sozinhas. E aí depois elas são responsabilizadas também pelas consequências quando elas não dão conta de fazer isso muito bem, né? De fato, isso faz parte da injustiça dessa lei, né? Uma lei que ela criminaliza apenas um dos lados de uma relação produtiva, né? Criminalizando justamente essa mulher grávida que precisa interromper uma gestação. E, na verdade, é um reflexo da dificuldade de inserir os homens em um campo mais amplo de discussões sobre sexualidade, sobre reprodução, sobre família, sobre cuidado de filhos, né? Sobre todo esse campo. Para darle el derecho a la vida a la madre y al bebé y al papá. Eu acho que eu nem decidi nada, né? Eu fui conduzida. A pessoa disse, eu não assumo, né? Ajudo a pagar, pago tudo. Grávida aos 18 anos, ela não teve escolha. O namorado da época e uma amiga da família providenciaram tudo. A viagem para o Rio de Janeiro e as despesas para realizar o aborto em uma clínica clandestina. A última coisa que eu lembro é do médico de olhos claros e máscara falando comigo. Depois eu acordei numa sala grande, cheia de vários colchonetes no chão e aquele monte de mulheres no chão. Mas assim, eu saí de lá, a única coisa que me disseram é que eu tinha que tirar, tinha uma ponta de gases saindo de dentro de mim, que eles disseram que eu tinha que tirar, né? Acho que era no dia seguinte. Aí quando eu tirei, era assim uma coisa enorme, metros de gases, né? Um tampão. Hoje ela é mãe de 4 meninas, mas demorou para conseguir lidar bem com a maternidade. Eu acho que assim, na minha cabeça, se eu não tive um, não seria justo com ele eu ter outros, né? 10 anos depois eu engravidei, extremamente feliz em estar grávida, né? E assim, foi nesse momento que eu senti uma coisa ruim, né? Assim, um arrependimento e tal. Eu posso dizer que há uma certa frustração de não ter conhecido essa pessoa e isso não tem retorno, não tem como refazer. Mas independente disso, eu continuo sendo favorável à legalização do aborto, né? E eu encaro que o aborto pelo qual eu passei era o que tinha que ser naquele momento. As minhas filhas não sabem disso. Né? É um assunto que um dia eu acho que é importante eu falar com elas, mas eu ainda não falei, eu não sei como. A decisão foi muito acordada também com o meu companheiro e agora a gente decidiu que ele vai fazer vasectomia. Ela optou por fazer o aborto em casa. O apoio emocional veio de amigas que já haviam passado pela mesma situação e a ajudaram a conseguir o medicamento. Eu pude decidir quando eu ia fazer o procedimento, com quem eu ia fazer. Eu tive apoio das pessoas que estavam lá querendo saber se eu ia estar bem, que eu me apoiasse, alguma coisa acontecesse. Me senti, pelo menos assim, tomando as rédeas do meu futuro. Mas essa segurança só veio depois de superar o trauma de um atendimento médico ao sofrer um aborto espontâneo. Eu fui tratada de formas muito desumanas, assim, desde o início. Eu fui empurrada para a cirurgia com poucas informações. Eu fui maltratada por médicos que fizeram minha ultrassonografia. Eu ouvi coisas pejorativas. Eu fiquei mais tempo do que eu devia no hospital por negligência. Então, assim, foi uma situação traumática que depois que eu fiz a cirurgia de curetagem, né, que é o aborto, né, eu voltei para casa completamente traumatizada. Eu demorei muito tempo para me recuperar emocionalmente. Fisicamente eu me resolvi muito rápido, mas psicologicamente eu fiquei muito abalada a ponto de não querer ser mãe mais, assim, ou pelo menos postergar por mais tempo, né? Deixar mais
para depois essa opção, porque se nesses casos que o aborto é legalizado e eu dentro de um sistema de saúde privado, em que eu estava investindo dinheiro no seguro e etc., eu saí traumatizada, eu imagino que é para as mulheres que sofrem, né, que não têm acesso mesmo. Nós vamos recebê-las como mentirosas até provem que estão falando a verdade? Ou nós vamos partir do princípio que nós estamos lidando com uma cidadã brasileira, que nós temos o dever, não é gentileza. Ela tem que ser tratada com todo o respeito que uma cidadã merece. Ela não pode ser tratada como uma mentirosa até se prove que ela esteja falando a verdade. A regulamentação dos serviços de aborto legal no Brasil só ocorreu em 1999, quase 60 anos depois do Código Penal definir quais as situações em que as mulheres têm direito a interromper a gravidez. 68 serviços estão registrados no Ministério da Saúde, mas o Censo Nacional do Aborto Legal de 2015 mostrou que apenas 37 estavam em funcionamento. Imaginar o que são 37 serviços num país do tamanho do Brasil, né? E ainda mais considerando a distribuição geográfica desigual deles, né? Porque a maioria ficava concentrada em capitais, em 7 estados não tinha nenhum serviço em funcionamento, em só 4 estados tinha algum serviço fora da capital, né? E um dado alarmante que 80% de todos os abortos realizados, todos os abortos legais realizados no país tinham sido feitos em um único serviço. A mulher brasileira hoje não tem garantido o acesso ao aborto legal, sendo o dever do Estado fazê-lo. No meu entender, esse problema não foi resolvido porque lida com mulheres, e mulheres são tratadas pelo Estado brasileiro como cidadãs de segunda categoria. O que acontece é que, como esses serviços são muito inacessíveis, e eu costumo dizer que são serviços quase clandestinos, apesar de serem legais, por quê? Porque pouco se fala sobre eles. Porque o aborto é um tabu tão grande no Brasil que a gente sequer consegue falar e divulgar os serviços de abortamento existentes. Dos 27 estados brasileiros, 20 têm serviços de aborto legal, sempre nas capitais. Eu sou de uma região de proporções continentais, sou do estado do Pará, onde o único serviço de aborto legal é na capital, em Belém, quando eu estou falando de regiões a 900 quilômetros. O Ministério da Saúde não quis gravar entrevista sobre o assunto. Em nota, explicou que nos casos em que o aborto é permitido por lei, as mulheres podem procurar qualquer estabelecimento público de saúde com serviços especializados em atendimento à gestante. Segundo o Ministério, no ano passado foram registrados no país 1.272 abortos legais. O Estado brasileiro não tem absolutamente nenhum argumento para justificar porque os hospitais públicos brasileiros não estão garantindo esse direito para as mulheres. Isso é dever do Estado brasileiro de garantir essa forma de assistência, e existem sim profissionais de saúde extremamente preocupados com essa situação e dispostos sim a cuidar dessas mulheres. E eu lhe garanto que isso é verdadeiro, porque essas mulheres têm se dirigido aqui para São Paulo para receber atenção aqui nesse estado que não receberam nos seus estados de origem. Nos últimos 25 anos, o Hospital Pérola Baiton realizou cerca de 2.000 procedimentos de aborto legal. Só em 2017 foram 380. Segundo o Dreset, mais de 98% dos casos são de gestações resultantes de violência sexual. O Brasil é um país internacionalmente reconhecido como extremamente virulento, extremamente agressivo em relação às mulheres. No Hospital Materno-Infantil de Brasília, onde funciona o serviço de aborto legal da capital federal, as estatísticas não são diferentes. Dos 66 casos atendidos ano passado, 65 foram consequência de violência sexual. Quando essa mulher chega para a nossa avaliação, a gente explica para ela que ela tem o direito da interrupção da gravidez, mas ela também tem direito de levar a gravidez para frente, ficar com o bebê e levar a gravidez para frente e deixar o bebê para adoção, e a gente faz todos os encaminhamentos legais junto ao TJDF.
como eu estava dizendo, as mulheres elas chegam com muitas dúvidas mesmo, né? Nós não vamos tomar nenhuma decisão por elas, mas nós vamos apoiá-las dentro dos atendimentos psicológicos, né? Para encontrar a opção menos sofrida para ela dentro desse quadro que ela se encontra. No Distrito Federal, menos de 40% dos atendimentos resultam em abortamento. Ela explica que o hospital segue a norma técnica do Ministério da Saúde. Ela não precisa de encaminhamento, ela não precisa de boletim de ocorrência, basta a palavra dela e basta ela chegar e dizer que foi vítima de violência sexual e que está grávida dessa violência, que ela vai ser acolhida. A norma técnica ela preconiza que essa mulher passe no mínimo por 3 atendimentos da psicologia, um atendimento médico, um atendimento com serviço social e uma ecografia realizada aqui dentro do hospital. Então ela passa no mínimo por esse número de atendimentos, mas na prática mesmo a gente vê um número bem maior do que isso, principalmente com a equipe de psicologia, né? A paciente chega realmente com um sofrimento muito grande aqui e ela precisa desse amparo psicológico. A gente tem que pensar que é um procedimento como qualquer outro procedimento cirúrgico hospitalar, né? Ele implica riscos. Eu acho, inclusive, muito preocupante quando a gente vê sites na internet ou mesmo organizações do movimento de mulheres incentivando a prática do aborto, dizendo que é um procedimento simples, rápido e fácil, né? Na verdade, não é. Né? É um procedimento que gera um sangramento intenso, é preciso que você esteja acolhido por uma equipe capacitada para te olhar naquele momento e que pode acontecer intercorrências mesmo, né? E pode levar a óbito. Então, o procedimento de aborto em si, quando realizado com os instrumentos adequados, com as medicações adequadas, por um pessoal preparado, com experiência, de uma maneira a ter todas as circunstâncias de apoio para essa mulher, para qualquer intercorrência inclusive, ele é um procedimento de baixíssima possibilidade de uma complicação grave. No Brasil não há nenhum registro de óbito de uma mulher em função de um aborto praticado de maneira legal. E nos países, na maioria dos países desenvolvidos que faz o aborto legal, esses óbitos são muito pouco frequentes. A Organização das Nações Unidas defende a legalização do aborto como medida para combater a mortalidade materna. Atualmente, 58 países permitem o aborto sem nenhuma restrição. A grande maioria está concentrada no hemisfério norte. A interrupção geralmente é permitida entre a 10ª e a 14ª semana de gestação. Nos outros países, o aborto só é autorizado em casos específicos relacionados à violência contra a mulher ou ao risco de vida da gestante. Em apenas 5 países, o aborto ainda é totalmente proibido. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte reconheceu o aborto como um direito constitucional da mulher em 1973. Por 7 votos a 2, os magistrados entenderam que criminalizar o aborto feria o princípio da privacidade feminina. O veredito foi dado no processo de Norma McCorvey, que na época usou o nome fictício Jane Roy. A decisão legalizou o aborto em todos os 50 estados. Nas últimas décadas, no entanto, pelo menos 41 aprovaram leis que restringiram o acesso. Além disso, marchas para pedir a proibição do aborto são comuns em Washington. Mobilizações e vigílias de religiosos também são frequentes nos arredores das clínicas da Planned Parenthood, principal organização sem fins lucrativos que oferece cuidados à mulher e que também faz o procedimento. Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins. Joseph Martoni afirma ter convencido 567 mulheres a desistirem do aborto em 11 anos de militância. When the life begins at conception and people have to realize that science has proven that and people want to turn away from that. 45 anos depois da legalização, o direito ao aborto enfrenta ameaças aqui nos Estados Unidos. Atualmente tramita no Congresso uma lei que proíbe o procedimento depois da 20ª semana de gestação.
Ano passado, o presidente Donald Trump autorizou os estados a retirarem verbas públicas de clínicas que prestam o serviço e também proibiu a concessão de ajuda financeira federal a organizações internacionais que promovem ou defendem o direito ao aborto. O dado mais recente do Instituto Guttmacher afirma que foram feitos 926.190 abortos em 2014. E os números mostram uma tendência de queda nas últimas décadas. São várias as razões apontadas para a redução, entre elas as leis que restringem o acesso, a atuação de grupos pró-vida e o uso mais efetivo de métodos contraceptivos. Nos Estados Unidos não existem hospitais públicos e o procedimento pode custar até $1.500 se feito durante o primeiro trimestre de gestação. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a taxa de mortalidade de mulheres é de 0,6 mortes para cada 100 mil abortos legais registrados. Em um mês, a discussão sobre o aborto saiu da gaveta e ganhou as ruas, dividindo a Argentina. De um lado, os que defendem o direito da mulher de interromper a gravidez quando quiser. O lenço verde, bandeira da luta pelo aborto livre, gratuito e seguro, estava por toda parte na marcha do Dia da Mulher, especialmente nos pescoços e corpos das mais jovens. Do outro lado, os que querem a proibição, até em casos excepcionais. No dia 25 de março, o movimento Pró-Vida saiu às ruas para testar sua força. Nós estamos marchando para darle o direito à vida à mãe, ao bebê e ao papá. Em 1921, o Congresso argentino autorizou o aborto em casos de estupro e de perigo para a saúde ou vida da mulher. Quase um século depois, os números oficiais mostram uma realidade muito diferente. Na Argentina, ocorrem 500 mil abortos clandestinos por ano. 60 mil deles acabam dando complicações e terminam em internações. Já foram feitas várias propostas para reduzir o risco de morte, legalizando o aborto. A jornalista e ativista Mariana Carvajal afirma que não se trata de um debate moral, mas sim um problema de saúde pública. No tienen que resolver qué es lo que ellos piensan frente al aborto, sino que tienen que resolver cómo sociedad, como Estado, enfrentamos un problema que es grave, como es las consecuencias de la criminalización del aborto en la Argentina. O aborto hoje é responsável por 17% das mortes de gestantes na Argentina, principalmente jovens e pobres. Como exemplo de sucesso na América Latina, Carvajal cita o vizinho Uruguai, que legalizou o aborto em 2012 e com isso reduziu a mortalidade materna. No outro extremo está El Salvador, com uma das legislações mais severas do mundo. Em 2007, Teodora Vázquez foi condenada a 30 anos de prisão depois de perder o bebê. Ela disse que sofreu um aborto espontâneo, mas a justiça determinou que foi provocado. Teodora foi libertada esse ano depois de cumprir 1/3 da pena. A Anistia Internacional comemorou a decisão da justiça, mas lembrou que existem outras 27 mulheres em El Salvador que continuam presas pelo mesmo motivo. Aqui em Portugal, o aborto foi legalizado através de um referendo em 2007. É permitido até a 10ª semana de gestação por opção da mulher. O procedimento pode ainda ser feito até as 12 semanas de gravidez, caso haja riscos para a mãe, até as 16 semanas em caso de estupro e até as 24 em caso de malformação do feto. De acordo com a lei portuguesa, é obrigatório um período mínimo de reflexão de 3 dias em que a mulher deve receber acompanhamento psicológico para decidir se vai ou não fazer o aborto. Depois desse prazo, a gestante é encaminhada para o serviço de saúde, onde passará pelo procedimento de forma totalmente gratuita.
Miriam Bonfim é brasileira e mora há 17 anos em Lisboa. Em 2016, ela realizou um aborto. Eu fiz o processo com 9 semanas e 6 dias. Eu cheguei no hospital, é tudo marcado, passa-se por uma triagem e tudo. Neste momento, a gente entra dentro de uma sala e conversa com uma psicóloga, uma enfermeira psicóloga. Ela te dá todo o apoio, desde psicológico como afetivo. Te abraça, te acalenta e diz que foi a melhor opção, já que você não tem segurança realmente que você quer ter a gravidez, é a melhor opção. O processo mais doloroso não é o físico, é o psicológico. Em 2016, foram realizados cerca de 16 mil abortos no país. Os procedimentos como o que Miriam fez, ou seja, por opção da mulher, representaram mais de 96% do total das intervenções. O segundo motivo mais frequente foi doença grave ou malformação congênita, que representou cerca de 3% dos abortos. Segundo a Direção-Geral de Saúde, entre 2001 e 2008, 14 mulheres morreram de complicações relacionadas ao aborto no país. Entre 2008 e 2012, foi apenas uma, e desde 2012 não há registros de mortes. Um balanço mostrou que 70% das mulheres que abortaram no ano de 2016 nunca haviam passado pelo procedimento e que 95% delas optam por usar métodos contraceptivos depois. Quando fiz o aborto, eu já tinha uma filha com 17 anos e ela vive no Brasil e eu era totalmente contra o aborto. Eu achava que era um crime. E hoje a minha ideia é muito diferente, porque eu passei por uma situação onde eu estava num país ilegal, teria um filho, mais um filho, sozinha, e tomei essa decisão por mim mesma. Tive que ter muita coragem, muita força mesmo interior para poder tomar essa decisão, e foi a melhor coisa que eu fiz. Me parece que essa movimentação contrária aos direitos das mulheres é hoje uma espécie de suspiro de um tipo de sociedade que vai deixar de existir. Eu só aceito o aborto em caso de estupro. Cara, você não tem que aceitar porque não é em você, você não tá na pele daquela outra mulher, né? Que é necessário manter o aborto como um crime, porque de fato é uma vida que é tirada. Não tenho nenhuma dúvida que uma parte da sociedade brasileira não tem o direito de impor a outra parte a sua convicção de não realizar uma interrupção de gestação, que é algo absolutamente íntimo e pessoal. Então a gente sempre tem uma máxima no movimento feminista, né? Que é a contracepção para não engravidar, mas o aborto legal para não morrer. Sim, o preconceito se instaura por qualquer mulher que não conseguiu levar uma gravidez até o final.